meus queridos alunos do sexto ano. Estou aqui para me passar um pouquinho mais do conteúdo de geografia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geomorfologia, ou seja, o estudo dos agentes formadores do relevo, certo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essas mudanças, como é que elas ocorrem. Existem dois fatores que são geradores dessas mudanças. Nós chamamos essas duas agentes geradores de agentes modeladores externos e os agentes modeladores internos. Quando você vai falar dos agentes modeladores externos, nós estamos falando dessa superfície que nós podemos ver, como as planícies, os planaltos, as depressões, né? E quando se fala nos agentes internos, nós também falamos dessas ações que acontecem no interior da Terra. Também são conhecidos como os agentes modeladores endógenos, tá? Então, externos, a gente está falando de exógenos, e os internos, a gente está falando dos endógenos, tá? Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho sobre os agentes internos, que são os endógenos, que nós podemos citar o tectonismo, o vulcanismo, os abalos sísmicos. Vamos falar parte por parte. Tectonismo, a ação das placas. Esse movimento nós chamamos de movimentos convergentes ou divergentes, quando há o afastamento ou o choque de placas. Nós também podemos citar o vulcanismo. O vulcanismo é quando há também essa ação das placas tectônicas e esse material mais quente do interior da Terra, vamos dizer assim, que também posso chamar o nome de lava ou magma, ele é lançado do interior da Terra para fora. Esse movimento ele é chamado de vulcanismo. Nem sempre a lava ela consegue sair. Então existem alguns lugares, por exemplo, onde esse magma não sai no formato do vulcão, mas ele faz a pressão onde o relevo, onde ele poderia ser reto, por exemplo, ele vai criar uma espécie de ondulação. Então essa também é uma ação que poderia ser um vulcanismo externo, né? Chegando a uma ação externa, mas infelizmente, ou não sei, por algum motivo, ele não conseguiu completar o seu ciclo, tá? E nós temos os abalos sísmicos. Esses abalos sísmicos também são movimentos causados pelo choque das placas tectônicas. E nós podemos chamar, né, esse choque frontal, nós podemos chamar esses movimentos de terremotos, maremotos, terremotos acontecem na Terra, maremotos dentro do mar, lógico, e as tsunamis são, digamos assim, a consequência desses dois, né? Então, quando há esse choque das placas, pode acontecer o terremoto, o maremoto e até mesmo tsunamis. Esses foram os agentes endógenos, ou também conhecidos como os agentes internos de modificação do relevo. Com relação aos agentes exógenos, ou seja, os externos, nós podemos citar tudo aquilo que está na superfície, que está na nossa visão. Exemplo, nós temos as planícies, os planaltos, depressões, né? Quando já está a formação sem muita modificação de agentes internos. Isso já no seu final, tá? Essa parte final. Então, essa ação, geralmente é acontecida por alguns fatores. E nós chamamos esses agentes diretos de intemperismo. O que é o intemperismo? É uma ação ou um desgaste do relevo por uma ação, geralmente pelo ciclo da água ou pela a própria temperatura, né? Então a gente vai explicar um pouquinho mais. Quando digamos assim, quando há aqui um relevo, né, e você está em uma estrutura mais alta, por exemplo, quando a ação da chuva, que primeiramente vamos falar sobre o ciclo, lembrar o ciclo da chuva, o continente está superaquecido, ele leva vapor de água para a atmosfera, vai ser condensado e devolver em forma de chuva. E a chuva ela começa a cair nessa região mais alta. Então, as rochas, os sedimentos que estão aqui, eles vão passar a descer. Então, tem a segunda etapa desse ciclo, chamada de transporte. Quando ele chega até a sua parte final, vamos dizer assim, é gerado os sedimentos. Por isso nós chamamos de rochas sedimentares, onde ele vai modificar o seu ciclo natural, vai passar um pouquinho de modificação. Então, esses intemperismos nós podemos classificar em 3 etapas: os agentes físicos,
que são a própria temperatura, como eu falei, e também a água, como esse agente modificador, a água, a chuva, o gelo, né? O vento também. E nós temos a modificação química, quando a água ela consegue penetrar, fazendo a modificação dessa rocha anterior para a nova rocha, né? Quando ela vai pegar o material que já está no meio do caminho até se solidificar. E também nós temos também a ação biológica. Na ação biológica, a própria natureza pode fazer isso, né? Exemplo das raízes de plantas, né? O material das plantas, ou também a ação do próprio homem, quando ele modifica isso de maneira mais laboratorial, né? Então, esse foi um pouquinho desse conteúdo, né, que eu passei para vocês. Peguem os exercícios da coordenação da escola. Fiquem com Deus e até a próxima.